Seja bem-vindo a esta série Entre a Dor e o Milagre, as ferramentas que eu usei no momento que eu estava sentindo muita dor e que ao aplicá-las os milagres aconteceram na minha vida. Vou falar de uma técnica que eu usei uma única vez na minha vida, não usei mais essa técnica. Pelo menos se eu usei, ela não teve o mesmo efeito, mas que eu me lembro que eu usei foram há 4 anos atrás. Eu usei essa ferramenta há 4 anos atrás e onde eu estava? Eu estava num momento que eu estava vivendo um fluxo de prosperidade muito grande na minha vida que eu nunca tinha experimentado antes. Porém, eu tinha muitas questões ainda com escassez. Para quem não sabe, neste canal, tudo começou na minha vida porque eu queria resolver essa questão financeira que eu sempre percebi que apesar de muito estudo, de muito esforço, os resultados nunca foram equivalentes. Esta trajetória de olhar para essa questão financeira, que para mim sempre foi e ainda é uma questão que eu estou trabalhando, eu curei várias coisas da minha vida, sabe? Você mira numa coisa e acerta em outra. Então eu curei meu feminino, curei minha relação com meu pai, curei minha relação com a minha mãe, curei minha relação com meus irmãos, curei meus relacionamentos, curei minha relação com meus filhos, curei minha maternidade, curei minha sexualidade e a questão financeira ainda é uma questão. Ai, linda, não melhorou nada de lá pra cá? Altos, tive baixos, altos e baixos é uma frequência por aqui, altos e baixos é uma constante por aqui. O que é constante? Eu tô sempre subindo e descendo e olho pra isso e aí eu avanço, eu aprendo, eu mudo hábitos, coisas vão avançando, a minha relação com o dinheiro, como eu me relaciono com o dinheiro mudou absurdamente. Então eu tinha uma relação com o dinheiro de muita medo da falta, tinha essa coisa da escassez, de que, tipo, eu sempre fui autônoma, né? Então, eu sou autônoma há mais de 20 anos, eu trabalho de forma autônoma. Então, eu nunca tive um salário fixo, garantido no final do mês. Então, a pessoa que é autônoma, né? Você que tá aí do outro lado, que você é autônomo, você sabe como que é. Então, a gente tem hora que ganha muito dinheiro, tem hora que ganha pouco dinheiro, tem hora que fica na média. Mas eu aprendi desde cedo que eu nunca deveria gastar mais do que eu ganhava, porque eu sabia que a coisa oscilava. Então, normal, é até aí, nada novo no Cartoon, é comigo, é com todo mundo. Porém, quando eu tô numa fase boa, alguma coisa sempre acontece, e aí o dinheiro vai embora e eu não desfruto do dinheiro, entende? Então eu sempre acabo usando o dinheiro para resolver problemas, para ter uma emergência, mas eu acabo não desfrutando do dinheiro. Isso já mudou em algumas coisas. Hoje eu tenho a consciência, inclusive, de que eu tenho que parar e fazer alguma coisa. Então, o ano passado eu decidi que eu ia viajar sozinha e aí eu fui viajar. E eu falei, eu vou viajar e depois eu volto e eu penso como é que vou resolver a questão da vida financeira. E aí hoje eu faço isso, porque eu sei que são exercícios de me trazer consciência de que eu preciso desfrutar do dinheiro. Sem culpa, né? Essa é outra jornada que vocês têm que fazer, sem culpa, com leveza e tal. Então estamos vivendo esse momento. Então tinha muitas questões sobre a questão financeira que eu tinha que olhar e já olhei, e agora eu tô olhando para outras questões mais profundas. Mas o que realmente mudou? Você fala, Linda, o que mudou? Como eu me relaciono com o dinheiro. Então eu vivia numa pressão, numa preocupação, num sofrimento e eu não confiava na vida. Então eu achava que eu sempre poderia correr o risco de passar necessidade. Sim, porque eu já passei necessidade ainda muito pequena, na companhia dos meus pais, então eu tinha esse medo. Hoje eu confio na vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas habilidades, alguns conhecimentos, eu tenho que ofertar para o mundo. E eu sei que não se trata de conhecimento nem esforço, se trata da minha energia, se trata de merecimento, se trata de permissão, ou seja, questões energéticas e emocionais que me impedem de destravar o financeiro. E eu continuo olhando para isso. No caminho, vou me curando entre muitas outras coisas. Linda, por que você fala que tá curada muitas coisas? Porque muitas coisas já tá fluindo, muitas coisas é muito tranquilo, é leve, não é mais uma questão, não é mais um problema na minha vida. Sabe quando você não pensa mais naquilo, aquilo não é uma questão mais, sai da sua agenda, sai da sua cabeça? Então, porque simplesmente as coisas fluem para você naquela área e tá bem resolvido, você tá em paz, você tá feliz? E não significa que não tenha nunca desafio, mas você percebe que os desafios são muito fáceis, são muito rápidos, que eles, no geral, você vive ali um lugar de paz. Eu acho que paz define. Então hoje eu tenho paz na minha relação com meus irmãos, tenho paz na relação com os meus pais, tenho paz na relação com os meus filhos, tenho paz na minha relação no meu relacionamento. Então hoje eu não tô dentro de um relacionamento, mas eu vivo em paz com os meus ex, assim, muito tranquilo, que eu acho que é um maior desafio da maioria das mulheres, estar em paz com os seus ex, principalmente quando tem filhos juntos. E como eu já me curei
né, nesse lugar dos relacionamentos, então eu tá tranquilo. E hoje eu estou sozinha em paz, e isso acho que foi a última cura, assim, que eu tive certeza. Que eu vivia em busca de companhia, porque tinha uma sensação de não merecimento, de não ser suficiente, um medo de ficar só, enfim, várias questões de autoestima, relação, enfim, muitas questões que foram olhadas para que hoje eu esteja solteira, tranquila, em paz e feliz. E que sem a necessidade de ter alguém e sem medo também de ter alguém, entende? Porque às vezes a pessoa fala, não quero mais ninguém, mas vem de um lugar de medo. E eu não tô no lugar de medo, não quero ninguém agora, entende? Porque eu estou no meu momento de viver a minha solitude. Mas quando eu estiver pronta, aberta e disposta, sim, eu ainda quero viver relacionamentos. Eu sou uma mulher relativamente jovem, tá, querida? Eu sou uma jovem senhora e eu quero viver até os 100. Eu não pretendo viver até os meus 100 sozinha, eu não sou essa pessoa. Então eu estou muito em paz sozinha e também estou muito em paz em me abrir para um relacionamento no momento que for, que eu perceber que é a hora, né? Então isso é paz, né? Então tem pessoas que falam, não, porque eu não quero. E aí isso não é paz. Aí tem uma questão aí. Bom, disse tudo isso para falar dessa ferramenta que quando eu tava num fluxo de prosperidade que estava acontecendo e ainda com medo, e ainda segura, e as coisas... Aí uma amiga falou pra mim assim, o que é prosperidade pra você? Faz alguma coisa que faria você se sentir próspera, sabe? Que se você se permita fazer alguma coisa, comprar algo, viver algo que faria você se sentir próspera. E eu escolhi morar numa chácara, né? Então eu moro numa chácara relativamente perto do bairro, onde tem transporte e tal, mas é um pouquinho afastado. Então, tipo assim, cerca de 1,5 km até ter transporte. Então, tem uma caminhadinha que quando eu não tinha a Anastácia, minha filha, que tem 6 anos hoje, eu fazia essa caminhada linda, tranquila, de boa. Depois que ela nasceu, ficou difícil fazer essa caminhada com uma criança, e depois com carrinho, e depois, enfim. Aí a criança cresce, aí é colo, aí depois não anda. E eu fiquei assim, caraca. E aí uma vez, quando ela era bem bebê, eu tava nas primeiras consultas, eu caí com ela, caminhando nessa estrada, e eu me senti muito culpada, que eu caí com a minha filha bebê, e tipo, ela tinha... Acho que não tinha um mês, eu fui ver 15 dias, eu fui ver meus pontos da cesárea, e eu caminhando, caí com ela. E eu falei, caramba, não vai dar pra ficar fazendo essa jornada a pé com a minha filha. E ali eu me senti muito, desprotegida, tive uma sensação assim, caramba, que saco, né? E aí, tipo, chove, era uma dificuldade, quando alagava tudo, e eu cheguei a passar 15 dias acampada na casa da minha irmã, porque eu não conseguia chegar na minha casa, que foi uma escolha que eu fiz, que eu gosto de morar aqui, mas não tinha... Eu precisava de um carro. E aí minha amiga, eu falei, nossa, se eu tivesse um carro eu ia me sentir mais próxima. Minha amiga falou, por que você não compra um carro? Eu falei, não, eu não posso comprar um carro. Olha, veja, eu tava num momento que o meu trabalho tava fluindo bem, mas como eu não confiava de que aquilo ia durar, eu não confiava em, por exemplo, assumir um carnê de um carro, 48 prestações. Eu não tinha essa confiança na vida e tal. Minha amiga falou isso pra mim, né? Ela falou assim, nossa, mas isso é muito escassez, isso aqui. Aí eu falei, ela sempre me provoca muito, é muito bom conversar com ela. E aí isso ficou. E aí isso ficou na minha vida. Eu tinha já tido um carro que ele me servia muito bem, só que esses alagamentos, era um carro usado, mas assim, bem antigo, ele tinha acho que 15, 20, sei lá, era um carro bem antigo. E eu adorava ele, chamava ele de Bumblebee, e ele me servia muito bem, um carro tinha um motor bom, todo mundo elogiava, porque ele passava dentro da água. Só que chegou uma hora que ele não aguentou mais e ele pereceu. E depois disso eu falei, nossa, eu queria muito um Jeep. Se eu fosse comprar um carro, eu queria um Jeep, porque combina, porque eu moro na área rural e o Jeep é alto, e aí se alagasse eu ia poder entrar e sair dessa casa. E aí eu vi os valores do Jeep e falei, não dá, é impossível, não tem como eu comprar um Jeep. Não dava, não era um carro popular, era um carro, tipo, na casa dos 100 mil reais. E pra mim... Não, loucura. E aí eu resolvi, aí meu irmão ficou me perturbando, você tem que comprar, você tem que comprar. Bom, aí o que eu fiz? Resolvi fazer um dia passado, né? Essa ideia, essa conversa foi chegando no meu coração. Bom, eu falei, e se eu assumisse, né, isso? Se eu assumisse esse compromisso de comprar o carro? Claro que eu não compraria o carro à vista, porque eu não tinha esse dinheiro. Mas eu pensei, e se eu tivesse coragem, pelo menos, de assumir a prestação, né? Tipo, de adquirir um bem
que tá longe das minhas possibilidades reais, mas eu daria um salto de confiança, de que eu confio na prosperidade, de que essa abundância ela pode vir e ficar na minha vida. Esse salto de confiança. Resolvi fazer a técnica 33 vezes 3. E durante 3 dias vocês escrevem 33 vezes agradecendo por algo que você deseja na sua vida. Então, durante 3 dias, eu agradeci a Deus pela compra do meu carro. E eu fiz isso durante 3 dias. E para além disso, eu fui pro Google, peguei uma foto no Google do carro que eu queria e coloquei no meu celular. Depois você faz essa técnica, você esquece da sua vida. E foi isso que eu fiz. Um dia, conversando também com meu irmão, ele me pilhando. Ele me chama de Vika, né? Vika, vai, compra um carro, você merece, não sei o que, você trabalha pra caramba. Para de querer comprar carro velho. E eu peguei e comecei a procurar. E aí eu entrei lá no Mercado Livre, eu não sei porquê, apareceu pra mim, não lembro, um anúncio de um carro, de uma concessionária e o carro. Aí eu falei, nossa, o carro que eu queria. Aí eu falei assim, entrei em contato, o cara falou, não, meu Deus, não dá pra mim, não dá, é impossível, pra mim não dá. O cara falando, falei, não, é muita coisa, moço não vai rolar. E o moço me perturbando, falei, não, moço, não vai rolar. Depois você entra em contato com a concessionária, né, amor, acabou, eles não te deixam em paz. E esse homem ficou me perturbando. E na época, minha avó tinha falecido e surgiu o rumor de que ia sair a herança, que iam vender a casa da minha avó e que a gente ia receber um dinheiro. Que coisa mais linda do mundo. E eu falei assim, bom, vou comprar esse carro agora, vai sair um dinheiro, vou dar entrada nesse carro e vou comprar. Bom, agora essa herança vai sair, vou dar entrada, vai dar tudo certo. Só que, corta, até hoje essa herança não saiu, a coisa é muito enrolada, muitas questões envolvidas, essa herança nunca saiu, nunca conseguiram vender nada, Só que um dia, esse homem me perturbou, falou, e aí eu me enchi de coragem, aí conversei na época com meu parceiro, e aí ele falou, vamos fazer, eu falei, tem certeza, bora. Eu falei, são 4 anos, tanta coisa acontece, 4 anos é uma gestão, numa cidade, troca prefeito, 4 anos é muita coisa, tem eleição, Copa do Mundo, Olimpíada, 4 anos é muito tempo, assim, eu pensava, pra assumir um compromisso, que na época, pra mim, era muito alto. Bom, tomei coragem, falei, vamos comprar esse carro, subi, fui pra São Bernardo buscar esse carro. Só que quando eu chego lá, lembra que eu tinha pego uma foto no Google pra colocar no meu celular? E ficou lá. Gente, quando eu cheguei lá, era o carro. Mas não era igual, era o carro. Uma coisa que eu não tinha percebido é que a foto que eu peguei no Google era a foto do anúncio do carro, da venda do carro. Só que eu não tinha me ligado até chegar lá. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu olhava, era o carro mesmo, o adesivo, as mesmas coisas, tudo era o carro. Eu falei, não acredito. Na noite anterior, eu tenho muita questão assim, como eu tô me sentindo, né? Fico atenta como eu tô me sentindo. E eu tava me sentindo muito em paz. Eu falei, nossa, interessante. Só que o que eu tinha medo? Depois que eu comprei esse carro, sabe quando o efeito pós-compra, que você compra, é muito gostoso comprar, e depois você comprou, vem uma culpa, um sentimento. Eu falei, meu Deus, se eu sentir isso, caraca. Eu ficava assim, eu lembro na noite anterior, eu falei, como você tá se sentindo? Perguntei pro meu parceiro, não, eu tô bem, tô em paz. Eu falei, nossa, eu também tô em paz, tá. Compramos o carro, descemos. Gente, quando a gente veio descendo, que eu moro no litoral, o carro foi tomado por um cheiro de incenso. Eu falei, mas de onde tá vindo esse cheiro de incenso? O carro cheirava incenso. Foi um momento muito mágico, místico, tipo assim, era o universo dizendo, esse carro é seu, fica tranquila, você merece, você vai dar conta de pagar esse carro. E aí uma sensação de paz muito legal, foi uma experiência muito mística e só quem vive. E eu fiz essa técnica do 33 vezes 3, e aí eu peguei a imagem, coloquei no meu celular, e aí não, coincidência ou não, universo ou não, cocriação, enfim, não sei o que você acredita, e era o mesmo carro. Resumo. E hoje passaram-se 4 anos e esse carro tá completamente pago, graças a Deus. E foi esse milagre do 33 vezes 3. Eu não lembro de ter usado essa técnica de novo. Se eu usei, ela não teve o mesmo efeito. Eu não tava com tanta presença. E é uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, a técnica, ela é uma técnica, ok? Só que quem vai ser a ferramenta é você é a ferramenta. Então, o momento que você tá, o quanto você tá conectada, o quanto você tá acreditando, o quanto você tá vibrando naquilo, vai determinar o resultado, se você vai alcançar ou não. Se você fizer isso só por fazer, se você não estiver ali na presença, não estiver no sentimento, se não estiver vibrando, se os seus 7 corpos não estiverem alinhados, sinto muito, não vai rolar. Bom,
Tive o carro, eu confesso que eu me sinto muito próspera com esse carro, não só porque foi um carro que estava além da minha possibilidade real, assim, tanto é que nesses 4 anos foi muito desafiador, nem sempre foi fácil pagar esse carro. Teve momentos desafiadores de pagar esse carro, mas nunca aconteceu de ter busca, apreensão, nada disso. Então já aconteceu de vencer uma prestação, aí vencer a segunda, aí paga a primeira, aí depois ajusta, paga a segunda. Já aconteceu esses momentos, mas nunca aconteceu de a gente ficar com medo do carro tá em busca e apreensão, nada disso. Foi desafiador financeiramente, não foi uma escolha inteligente, porque é um carro que estava além das minhas possibilidades. Então depois descobri que o documento é um absurdo, é muito caro o documento. Manutenção, o carro não tem tanta manutenção. Quando eu digo que ele não tem tanta manutenção, não é que ele não precisa, é que ele aguenta, assim. Então a gente fez pouca manutenção nele. Inclusive agora o plano é começar a fazer manutenção, trocar pneu, amortecedor que tá precisando, fazer a manutenção dele. Mas foram 4 anos assumindo uma prestação pra mim altíssima e que eu consegui. Foi um gesto de fé, mas até hoje esse carro me serve muito bem. Eu nunca mais fiquei a pé, nunca mais tive problema de sair de casa, faça chuva, faça sol. Inclusive estou num dia aqui chuvoso, uma semana chuvosa. Mais tarde vou trabalhar, não tem impedimento. Levo minha filha para a escola, trago. Então, sim, é muito bom e ele realmente me trouxe essa sensação de ser próspera. Porque prosperidade é o que é prosperidade para você. Foi maravilhoso. Eu recomendo que você use a ferramenta. Então, basicamente, você vai pegar uma folha de papel, vai escrever 33 vezes o que você deseja no presente, agradecendo como se isso já existisse na sua vida durante 3 dias. A parte de colocar na tela do celular, no fundo do celular, a imagem do que você quer, foi algo que eu fiz de plus. Deu certo, eu sugiro que você faça também. No meu caso, teve uma questão muito mística, muito incrível, que eu não sei te explicar. Eu acho que eu tava no momento certo, tava tudo alinhado e deu certo. E foi maravilhoso. Mas eu sugiro que você faça essa ferramenta e depois me conta se deu certo pra você, tá bom? Eu sou a Linda Novaes, sou mentora sistêmica, terapeuta vibracional, trabalhamos com mapa da consciência, constelações familiares individuais. Os links para falar comigo, tá tudo aqui embaixo, então você pode me chamar no WhatsApp, tirar dúvida, pode entrar direto pro Método Sal se você já estiver pronta. E vai ser muito bom dividir com você o que eu já sei mais de pertinho. Espero você. E dá like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, indica pro caminho, compartilhe, enfim, aquela base que eu acabo esquecendo, né, galera? Por isso que eu tô aqui num papo de amiga e eu esqueço. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!